seja bem-vindo à rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Hoje, de olhos postos na Semana Nacional da Cáritas, que as comunidades católicas vivem por estes dias. Volta a ser nosso convidado o presidente da Cáritas Portuguesa. Boa tarde, professor Eugénio, muito obrigada por estar novamente connosco. A Igreja Católica vive por estes dias a Semana Nacional da Cáritas e o próximo domingo é o Dia Cáritas. Uma ocasião para falarmos de um pilar essencial da Cáritas, que é a partilha, mas que é também um pilar essencial da doutrina social da Igreja. Sem dúvida. Esta partilha é a capacidade que nós temos de nos darmos e de dar. Porque às vezes julgamos que a partilha é só dar. Mas também é, e de uma forma diferente e mais exigente, mas também mais sublime, que é nos darmos a nós próprios. Darmos aquilo que somos, no nosso tempo, com as nossas capacidades. E eu começo por salientar este aspecto. A dádiva de nós mesmos, do nosso tempo. E quão necessária esta dádiva é nos tempos que correm, em que o anonimato graça por aí. E basta ver as notícias dos últimos tempos. Pessoas que morrem na solidão. Pessoas que vivem doenças graves sozinhas. Pessoas que até acabam por tomar medidas radicais, como terminar com a própria existência, porque não têm com quem desabafar, com quem falar. E quando falo de solidão, não falo apenas dos mais velhos, porque temos também muitos jovens que se iludem a sua solidão, às vezes até nas chamadas noites de sexta-feira e de sábado à noite, nesses bares, mas que não é mais que o esconder a falta de espaço de partilha com alguém, com os outros. E partilha não é só a partilha de bens materiais, é também a partilha das próprias vidas. É isso que eu quero realçar. Portanto, deixo esta nota ao falar de partilha. É importante a dádiva do tempo. A dádiva de nós mesmos. Cada um saberá como fazê-lo. Sem dúvida. A começar logo porque estamos mais próximos num princípio fundamental da doutrina social da Igreja, que é a subsidiariedade. Naqueles que estamos mais próximos. Este é o princípio que a Igreja defende, que devemos começar. Quem está mais próximo das realidades é esse que tem que primeiro atuar e não passar para a instância superior, a solução desses mesmos problemas. E, portanto, a dádiva do tempo logo na família. E depois na empresa, e depois na organização a que pertencemos. Na vizinhança, claro. Aquilo que hoje chamamos o voluntariado de proximidade. É muito importante e é necessário ressuscitar, revigorar esta forma de doação. Depois, é claro, a partilha daquilo que temos. Aquilo que temos é o prolongamento de nós próprios. Ser pessoa é dar-se. O ser, nós fomos criados nesta dinâmica relacional. Só somos pessoas na medida em que somos capazes de nos darmos. Porque, dizia São João Crisóstomo, quando isso não acontece, nós não nos podemos identificar como pessoas. Porque estamos reduzidos a meros indivíduos. E quando isso é de extremo, somos individualistas, ou mesmo egoístas. Portanto, e um egoísta vive centrado em si mesmo, vive só para si, não cresce. Não se relaciona. Portanto, a capacidade que eu tenho de dar é o prolongamento de mim próprio. Não, como digo, o dar aquilo que me cede. Porque isso é libertar-me do que tenha mais, do que me está a perturbar, muitas vezes, do que aquilo que me pode estar até a criar inconvenientes. Sobretudo, ser capaz de dar aquilo que me faz falta. Isso é criar o bem comum. Conceito, aliás, também que está no tema desta Semana Cáritas. Edificar o bem comum, uma tarefa de todos e cada um, é o lema desta semana. Portanto, este bem comum, construir o bem comum, que temos também de falar cada vez mais disto. Aliás, um princípio também da doutrina social da Igreja. Da construção do bem comum. Portanto, só na medida do dar de cada um de si mesmo e depois dar o que temos, é que se constrói o bem comum. Sabendo que temos que começar por dar naquilo
que nos é devido como cidadãos. E talvez esta seja uma altura pouco grata para falar disto, porque os nossos portugueses e portuguesas estão a ser excessivamente penalizados nesta vertente. Mas, salvaguardando isso, porque pessoalmente acho que está a ser excessivo aquilo que está a ser pedido aos portugueses, mas logo uma forma de partilha, e tem que ser encarado como tal na vertente do bem comum, é o pagamento dos impostos. Agora, é verdade que nem sempre os impostos são justos, porque pagam aqueles que muitas vezes menos podem e fogem esse pagamento daqueles que deveriam pagá-los. Mas isso é uma questão de justiça social que os governos ao qual os governos deviam prestar mais atenção. Depois, existe outras formas de partilha, que é efetivamente esta partilha dos alimentos, que o nosso povo é tão generoso, a partilha muitas vezes até de condições, para proporcionar condições de vida a outros. Agora, eu recordo um pensamento de Paulo VI, que partilho com quem nos está a ouvir. Há uma arte, dizia ele, de dar e receber. Chama-se partilha fraterna. Porque não basta saber receber, também há que saber dar. Há que saber partilhar. E para se ter o código desta sabedoria, a pergunta que cada um deve fazer, sobretudo quando vai dar alguma coisa a alguém que já foi utilizada por si ou por outros, a pergunta que deve fazer a si mesmo, antes de dar, é esta. Se fosse dado a mim, eu ficaria feliz? É o sentido de utilidade também naquilo que se dá. E da dignidade do outro, e do sentido da dignidade do outro, que muitas vezes nós julgamos que para os pobres qualquer coisa serve. Porque já que estão em necessidade, qualquer coisa tem que aceitar. E isto é um desrespeito muitas vezes pela dignidade dos outros. Portanto, há que saber também dar. E não é só porque eu já tenho a mais, porque já gastei, já não me interessa, porque já não está na moda, porque já me está a ocupar a casa, então eu tenho que entregar a alguém. Não, eu tenho que entregar, mas sabendo que aquilo que entrego está nas condições tal ordem que, se me fosse dado a mim, eu receberia com satisfação. Depois, nós temos que nos abrir face, se não mudar o curso da história, nós temos que nos abrir a uma partilha de algo que hoje é um bem escasso e que parece que vai escassear e, portanto, exige uma partilha, que é a partilha do trabalho. A partilha do trabalho. É inadmissível que haja gente que acumule trabalho. Acumule trabalho. É certo que alguns acumulam porque têm salários baixos e que têm às vezes que ter até mais que um trabalho para poderem ter os rendimentos para sobreviver e darem dignidade de sobrevivência aos seus. Não falo desses. Não falo desses, porque infelizmente há muitos desses. Mas falo daqueles que, insaciáveis e em nome de uma qualidade de vida que radica apenas no ter e nas aparências, ocupam muitas vezes mais que um posto de trabalho, quando os podiam deixar para que outros pudessem dispor deles. A partilha do trabalho é muito importante para que não haja situações de gente que está em precariedade até no trabalho que dispõe. E não haver situações... Eu sei que a situação de desemprego que agora temos não tem a ver só com isto, mas temos que pensar seriamente em partilhar até o trabalho. Portanto, eu acho que a vida... a forma de estar na vida, o ser pessoa, tem muito a ver com a capacidade que se tem de se dar e de dar. Muito obrigada, professor Eugénio, por nos ter dado e deixado aqui este testemunho nesta rubrica sobre doutrina social da Igreja. Boa tarde. Hoje ficamos por aqui e voltamos de hoje a 8 dias.